item 138 da pauta, GTW Agronegócios. Esse aqui, ele também é paradigma, do 139 em diante. Enfim, em diante. E eu faço referência ao número de folhas do processo item 138, tanto no relatório quanto no voto. Então, tem que ler no parágrafo inicial. Envolve ITR. O imóvel é a Mata Verde, denominado Mata Verde. A impugnação foi julgada improcedente contra uma notificação de lançamento exercício 2009 por um acórdão da DRJ de Brasília, é um recurso voluntário. No lançamento envolveu área de produtos vegetais, não comprovou área de produtos vegetais mediante laudo técnico e valor da terra nua superior ao declarado. Que eu transcrevo, finalmente cabe informar, em razão da cisão parcial da SA Usina Coripe Açúcar e Álcool e incorporação da parcela de seu patrimônio cindido pela GTW, o presente lançamento está sendo efetuado em nome da sucessora GTW, CNPJ tal, vide certidões e documentos pertinentes à cisão parcial junto ao presente processo. Eu transcrevi lá da folha 9. Tá, na impugnação, em síntese, ele alega nulidade do lançamento em nome da GTW. Do acórdão, eu extraio aqui a ementa, transcrevo, né? Intimado do acórdão 25/5, o contribuinte interpôs 26/6 recursos, alega tempestividade, conexão com outros dois processos, nulidade do lançamento em nome da GTW, no exercício 2009, o imóvel pertencia à usina, e assim ele vai desenvolvendo, que a responsabilidade seria exclusiva da usina, cita diversos artigos da legislação, não teria havido ofensa, e assim ele vai, não há lesão ao fisco. Sobre a área tributável, transcorre também, né, sobre o imóvel, seria uma área de tanto, fala do laudo, especifica os hectares, eu detalhei aqui nesse tópico. E um tópico final das razões recursais sobre provas, né. Ele pede a apresentação de novas provas, o que se determina em vistoria, princípio da verdade material, assim, é o relatório. Admissibilidade, intimado 25/5, interposto 26/6, tempestivo. Nas razões recursais, o recorrente suscita matérias não constantes da impugnação ao alegar aquela alegação sobre o laudo e o argumento de que a isenção deve ser interpretada restritivamente, não se justificando a tributação da área aproveitável. Não se trata de isenção, mas de fato econômico almejado, pela posse de ciência, sendo ADA apenas um dos meios de comprovação da área de interesse ambiental não tributado. Para lastrear as alegações, o recorrente instrui o recurso com declaração técnica de uso e exploração, laudos técnicos de avaliação da terra, certas folhas. Pondere-se, contudo, que com lastro em tais provas o recorrente veicula nova causa de pedido, a extrapolar em muito a matéria vertida na impugnação, consistente apenas na alegação de ser nulo o lançamento em nome da recorrente. No processo administrativo fiscal, artigo 17, estabelece que se considera na impugnação não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, não tendo os princípios do formalismo ordinário, o condão de ampliar os limites objetivos da lide. Nesse contexto, são desenvolvidas apenas as matérias objeto de impugnação, tendo-se operado a preclusão consumativa em relação à matéria suscitada, tão somente no recurso voluntário. Então, adotei a tese da preclusão. O entendimento aqui esposado está respaldado pela jurisprudência da segunda turma da Câmara Superior, transcrevi logo, não há como se julgar a matéria trazida apenas em sede recursal, assim como conhecimento parcial do recurso para apreciar a matéria relativa à responsabilidade tributária por sucessão na cisão. Conexão,
O processo número tal está em pauta e será julgado nos termos do parágrafo 2º do artigo 47, anexo 2 da portaria. O processo tal já se encontra arquivado no processo. Então, os dois processos que ele invocou estão nesta situação, não é o caso. Responsabilidade tributária, segundo a recorrente, o imóvel não lhe pertencia em 1 de 2009, Lei 9393, tendo sido obtido a propriedade apenas em 2012, daí eu cito aí as atas, lá está em nota de rodapé. Além disso, sustenta não haver responsabilidade tributária na cisão parcial por ausência de disposição expressa no CTN, e o fisco e nem os credores se rebelaram quando da publicação dos atos de cisão. Lei 604, artigos, não podendo ser imputada a responsabilidade tributária por analogia, CTN, artigos, princípio da legalidade, tipicidade. Consta dos autos a ata da Assembleia Geral Extraordinária da empresa cindida, S.A. Usina Couripe, Açúcar e Álcool, e no anexo 1, o protocolo de justificação da cisão parcial e incorporação, a revelar. Eu transcrevo aqui. Nota-se, portanto, que não se exclui a responsabilidade solidária da GTW para com as obrigações anteriores à cisão parcial. De qualquer forma, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda para modificar a deficiência legal do sujeito. Enfim, 1, 2, 3 lá do CTN. No tocante à responsabilidade tributária por sucessão, por força do 132 do CTN, a cisão parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária por sucessão, eis que o termo transformação constante do caput desse artigo abarca a cisão parcial. Note-se que não se trata de uma analogia. Na analogia se extrapola o significado possível do termo em prol da finalidade subjacente à letra da lei. Mas, no caso concreto, tão somente se amplia o significado habitual do termo, transformação constante do caput, do artigo 132, mas dentro do significado possível do termo. Assim, porque transformação, incorporação, fusão e cisão constituem várias sociedades de um só instituto, a transformação das sociedades, de acordo com o resto número tal. Logo, a palavra transformação no texto do caput do 132 do CTN pode ser tida como a se referir tanto à transformação dos 220 da 6.404, como às cisões do 229 da 6.404, pois cisão é transformação de sociedade. O entendimento aqui esposado está respaldado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Eu destaco, eu transcrevo aqui a ementa, algumas ementas, com destaque, né, porque importa, e suprimindo também o que não importa. Acrescente-se ainda o seguinte entendimento veiculado na solução de consulta COSIT 2321 de 2017, transcrevo aqui, ela também é pertinente. Logo, também se pode considerar haver responsabilidade tributária em decorrência da decisão parcial por força de 124.2, que é a tese da solução de consulta, conjugado com o artigo 5º do decreto número tal. Por conseguinte, não merece reforma ao acórdão de impugnação. E suposto o voto por conhecer em parte do recurso voluntário para apreciar a matéria relativa à responsabilidade tributária por sucessão na cisão parcial e no mérito negar-lhe provimento. Então, perguntas? Aqui houve o lançamento em relação à empresa que sucedeu uma parte por cisão parcial. Tanto é que o próprio fiscal, lá na folha 6, que eu transcrevi aquele trecho que consta lá da folha 6 do processo, está dentro da descrição dos fatos de enquadramento legal. O próprio fiscal, já desde o primeiro momento, pontua essa questão. Mas por que o lançamento não foi feito? A outra empresa permaneceu, parte dela. Que era o contribuinte. Essa é uma cisão parcial. O lançamento foi feito só em relação ao responsável. Só foi feito na GT, que é a sucessora, por cisão parcial.
Sim, mas o contribuinte continuou existindo. Olha, se na data do lançamento ele ainda existia, o que aconteceu com ele, eu não posso dizer. O que eu posso dizer é o que está documentado no processo. Tá? Tem essa ata da Assembleia Geral que foi trazida ao processo. E o contribuinte, uma das alegações dele é no sentido de que seria o caso de se lançar em face da usina, não dele. Ao que parece, quem incorporou esse terreno rural foi essa parte, né? Parece que é mais de um, não sei. Ele mesmo reconhece, o recorrente, que posteriormente, ele até dá aquela data aqui que eu cito, ó, onde é que eu coloquei isso? No acervo cedido, esse imóvel passou para Da GTW, eu acho. a GTW. Parece Bom, assim. consta dos autos a ata da Assembleia Geral Extraordinária da empresa cindida usina, tá? E anexo o protocolo de justificação da cisão parcial, né? E esse imóvel vai para a GTW. Essa documentação está lá, as folhas 135 e 152, da ata e tudo mais. E a própria argumentação do contribuinte é no sentido, no exercício de 2009, o imóvel pertencia à usina, e as declarações e pagamentos foram executados pela mesma, não estando agenciados na posse do imóvel em janeiro de 2009, mas apenas no ano de 2012. Por que ele fala do ano de 2012? Por causa daquela ata de Assembleia Geral Extraordinária reduzida em 2009, a decisão foi protocolada no registro de imóveis em 24 de maio de 2012. E na mesma data lançada na matrícula do imóvel conforme certidão inteiro, teor e ônus. Tá? Por que ele fala que ele só obteve a propriedade do imóvel em 2012? Porque houve aquela ata de assembleia em 2009, mas ela só foi levada a registro em 2012. Então, a argumentação do recorrente é que ele só teria relação com o imóvel a partir de 2012 em razão do registro daquela ata. Pelo menos é a construção que eu fiz diante de toda a documentação aqui. É isso que eu percebo do que está documentado e confere com a argumentação, né? A argumentação dele vem nessa linha. Da minha parte está ok, presidente. Então pode votar. Eu acompanho o relator. Acompanhe, presidente. Aide. Acompanho. Acompanhe. André. Acompanhe. Por unanimidade de votos, conhece parcialmente recurso voluntário, apenas quanto à responsabilidade tributária por sucessão na cisão parcial, para, no mérito, negar-lhe provimento. Ok? E aí agora a gente pula lá para o 154. 154. Tá. Só organizar aqui na minha tela os arquivos. Aqui. Deixa eu jogar esse aqui. Também é ITR. Eu também coloco um parágrafo introdutório, porque é paradigma. Então, o número de folhas especificados no relatório e votos se referem ao paradigma. Pois eu analisei a documentação e as argumentações desse processo. A Fazenda dos Coqueiros, ITR,
exercício 2003. A impugnação, a notificação de lançamento foi julgada procedente por uma decisão da Delegacia de Julgamento em Campo Grande, contra a qual há o recurso voluntário ser apreciado. Segundo a descrição dos fatos de enquadramento legal da notificação de lançamento, o contribuinte apresentou o laudo comprovando o valor da terra nua superior ao declarado. Então, foi utilizado o próprio laudo apresentado. A impugnação foi parcial, apresentado pelo SPOI, né? E argumentou sobre as questões laudo técnico, erro de fato, área de preservação permanente. Do acórdão de impugnação, eu extraio aqui e colaciono no relatório as emendas. Intimado em 4/6, interpôs em 3/7, recurso voluntário, e as razões recursais a uma alegação de tempestividade. Alega sobre a área de preservação permanente, a desconsideração para fins de isenção da LTR, deveu-se, daí ele transcreve aí, e vai argumentar detidamente, né, vai longe, eu vou poupá-los da leitura, se me permitirem. Esse é o relatório. Tá? Admissibilidade. Diante da intimação em 4/6, o recurso interposto em 3/7 é tempestivo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso. Sobre área de preservação permanente. Independentemente da análise da existência da área de preservação permanente, a caracterização da isenção demanda a apresentação de ADA. É o meu argumento já conhecido de todos, com base no artigo 17-A da Lei 6.938, na redação da 10.665, que exigiria o ADA, o posicionamento da segunda Câmara, transcrevo as emendas. Não se fala em prevalência da forma sobre a substância ou em aplicação da verdade material, eis que existe norma legal expressa exigirada para efeito de redução do valor a pagar do TR, impondo-se a interpretação literal do texto normativo, daí trato o parágrafo 7º do artigo 10, incluído pela MP, apenas dispensa a prévia comprovação das informações prestadas. Diante do termo de intimação fiscal, o contribuinte protocolou em 6/10 petição solicitando prorrogação do prazo. Em 17/9/2010, o contribuinte protocolou a petição de folhas, apresentando, dentre outros, os documentos do ato declaratório ambiental de folhas, transmitido em 6/9/2007. Destarte, não restando comprovada a apresentação de ADA até o início da ação, não merece reforma, voto por conhecer e negar provimento do recurso voluntário. Perguntas? Esse aqui, doutor Pinheiro, é aquele caso clássico que a motivação do lançamento foi a não apresentação do ADA, né? Apenas, pelo que eu entendi. Se o senhor for ler a descrição dos fatos de enquadramento legal, a notificação de fatos, notificação de lançamento, está lá na folha 3, tá? Ele diz, após o regularmente intimado, o contribuinte não comprovou por meio de laudo de avaliação do imóvel conforme estabelecido na NBR o valor da terra nua declarado no documento de informação de TR, blá, 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 blá. Daí ele traz a complementação da descrição dos fatos. Em trabalho de revisão da declaração do imposto sobre a propriedade territorial do rural do imóvel, foi intimado a apresentar laudo de avaliação do imóvel. Em resposta, apresentou tais valores. Da declaração do enterrado tais traz, verifica-se que o valor originalmente declarado pelo contribuinte está consideravelmente aquém do valor constante do laudo apresentado. Desta forma, diante dos valores constantes do laudo apresentado pelo contribuinte, revisamos os valores declarados, tendo por base os valores informados pelo contribuinte. Na avaliação apresentada, ou seja, o valor da terra nua é tanto. E acabou. Tá? O lançamento só altera o valor total do imóvel. Se o senhor for verificar a folha 4,
no demonstrativo de apuração, a área de preservação permanente informada pelo contribuinte, que é 47,0 no declarado, permanece igual no apurado. Essa questão da área de preservação permanente, ela é suscitada tão somente na impugnação, como erro de fato. Então não teve glosa de APP. Não houve glosa de APP. Ok, Raíssa? É porque do jeito que está na emenda, fica parecendo que o processo é de glosa de APP. Ah, ficou aparecendo? Deixa eu ver. Na minha visão, sim, porque... Sim, esse glosa aqui tem correto. Obrigado. Esse glosa não deveria ter constado. É que eu aproveitei a emenda que normalmente eu uso, e daí foi indevidamente. Obrigado. Cléber. Eu estou analisando ainda, porque não houve glosa, mas a questão foi submetida ao contencioso e a DRJ apreciou. É isso? A DRJ, ela entendeu possível retificação. A DRJ, olha, ela está exclusive na ementa. A área de preservação permanente, APP, glosa, ato declaratório ambiental em tempestividade, incabível acolhimento da área de preservação permanente, cujo ato declaratório ambiental foi protocolado após o início da ação fiscal. Tá? Áreas de preservação permanente, isenção, apresentação de área habilitatória, obrigatoriedade a partir da lei tal, apresentação, blá, 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 blá. O ato de declaratório ambiental, área de preservação permanente, área de reserva legal. Não, isso aqui eu estou realizando, perdão, estou lendo o lugar errado. Ixi, lá em cima. Cerceamento de defesa, constitucionalidade e legalidade, valor da terra nua, área de preservação permanente, alteração ADA. Para a alteração da área declarada como de preservação permanente, é necessário, além da apresentação de ato declaratório ambiental protocolado tempestivamente junto ao BIAM, que o laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, acompanhado de as discrimine, qualifique e identifique o seu enquadramento legal. Essa é a ementa da DRJ, o acórdão está às folhas 145, certo? E esse trecho que eu li consta lá. E na argumentação do voto, vamos ver o que ele diz. No presente caso... No item 27. Hã? Item 27 do voto. Item 27. Analisando o laudo anexado às folhas 26 a 62, observa-se que nele foi indicada uma área de preservação permanente, porém de forma genérica. O profissional apenas transcreveu os textos da lei. Para a comprovação da existência dessa área, seria necessário que houvesse a localização delas em metros de acordo com o curso d'água, conforme previstas nos itens tais da nova redação. Ainda sobre o assunto, podemos observar que o mapa que acompanha o laudo também não procedeu às devidas considerações em relação a essa área, apenas mostrou uma legenda onde algumas áreas foram achulhadas, que no entendimento do profissional que elaborou são vias de acesso, açudes, banhos, benfeitorias, campos, divisas, logradouros, matos e sangras. Ou seja, da forma como foi apresentado o documento, não há como aceitar a área de preservação na dimensão pretendida. Além disso, aqui ele vem com a questão do ato declaratório, né, e aí a fundamentação do acordo. Com o recurso voluntário, tá, não foi apresentada nova documentação. O recurso começa a partir da folha 158, vai até a folha 173, e daí já vem o despacho aqui de encaminhamento.
2 disparos. O processo é só VTN, né? O processo é só VTN. O processo, digo no O DRJ falou o que ele tinha que fazer para poder alterar, mas não alterou também, não. Então, como essa alegação surge apenas na impugnação, tem que cumprir todos os requisitos. E, no meu entender, já há o problema do ADA. Quem entende que o ADA, na área de preservação permanente, é superável, essa questão pode ser superada, vai ter que analisar a questão do laudo que for juntado. Não, mas aí a gente ia dar mais, que a própria DRJ não deu. Isso não foi objeto do lançamento, foi? Não. Isso é revisão de ofício, porque a DRJ entende que seria cabível revisão de ofício. Mas ela não reviu. Entenda que, como a DRJ analisou isso, né, isso é trazido para o contencioso, poderia ser feito esse entendimento aqui, e até onde eu sei, essa linha andava prevalecendo. Poderia ser feita uma reanálise aqui. É isso, Raide? Eu creio que seja isso sim, doutor Miriam, tanto que foi o apontamento do doutor Cleberson, né, que ele estava analisando que a DRJ elencou, que abriu o contencioso quanto a esse ponto, né? Nesse caso particular ainda, esse laudo foi apresentado para fiscalização, né? Mas não foi motivação do lançamento, né? Não há um documento, também não... Eles não glosaram a área. Não glosaram porque o laudo diz que tem a área permanente, preservação permanente, numa área menor. A declarada é menor que o laudo. Então a fiscalização manteve. O que não ficou claro é se o contribuinte ele pediu para retificar na fiscalização a área de preservação permanente, com base no laudo. Isso no processo aqui, a fiscalização não fala. Não, exatamente, isso não está claro. Mas o laudo foi apresentado. No caso, não cabe ao contribuinte pedir lá na DRF a retificação dessa área? Isso não é objeto desses autos. É o mesmo laudo que vale para o VTN e para a área ambiental, correto, doutor Cleberson? Exatamente. O fiscal ele utilizou o laudo para o VTN porque ele era maior do que o declarado. O que estava a área de preservação permanente, ele não alterou nada porque o laudo respaldava, né, o valor declarado. Então, de certa forma, pelo que eu entendi do seu raciocínio, é que essa questão já teria sido suscitada a fiscalização, até porque se ele adotou esse documento, deveria ser coerente adotar outra área ou trazer motivos para tanto, ou não? Eu só fiquei, como eu disse antes, eu fiquei na dúvida se o próprio contribuinte teria provocado por meio de documento, né, que eu não licitei. Muitas vezes o contribuinte já apresenta o laudo, diz, olha, eu tenho esse laudo e aqui a área de preservação permanente não é a mesma declarada, é maior. Aí ficaria mais fácil até de caracterizar isso, né? Mas, aparentemente, a situação é essa do laudo. E também tem o segundo ponto, é que a DRJ, ela entendeu possível a retificação na fase do contencioso, só que ela refutou por 2 argumentos. Até nesse tema eu me recordo do Dr. Matheus falando sobre como se delimita o litígio nesse caso, né? Uma questão que ele já expôs. Como delimitar o litígio quando a DRJ age nesse sentido, né? De admitir a prova. Mas eu não me recordo se eu fui seguido pelas conclusões
nesse aspecto, não me recordo aqui. Eu me lembro que eu falei alguma coisa, mas não exatamente eu não me recordo os pontos que eu abordei, doutor Matheus. Por isso que é bom ficar gravadas as nossas sessões, aí poderíamos pedir para retornar, né? Mas então, e nesse aí, Clebson? Eu, aparentemente, aqui, eu não tenho por que duvidar do laudo. Os argumentos da DRJ não me convencem. Então? Mas já estamos votando ou estamos discutindo aí? Sim. Não estou discutindo mais não, já está claro. Pode votar. Eu tenho que encaminhar o voto, então. Uhum. Não, então, no laudo, por favor, doutor Piano, me corrija se por acaso estiver errado. Sobre o laudo, eu não analisei o laudo em relação a se ele cumpre ou não os requisitos para a área de preservação permanente. Não, perfeito. Eu sustentei por um motivo, então eu não posso entrar em detalhes sobre essa questão. Para mim, o ADA já é suficiente. Tá. Para não deixar. Exato, para negar o provimento. Uhum. Eu não sei aqui se tem RT aqui, só para ficar claro, nesse laudo. O laudo só olhando, mas o laudo fala um tanto de área, ele fala em ARL, começa... Eu nem sei, peraí, tem que olhar lá. 275,5. Só estou localizando RT aqui. Estou procurando também. Mas, de qualquer maneira, ele foi aceito pela fiscalização, né? Foi. Não tem RT, não. Nos autos, não. Folha 117. Você achou? Tem com fé a CREA aqui, a RT número tal. Não sei se essa se refere ao laudo, mas está como anexo 8. Deve ser. 4 de profissional Sandro. 4 de setembro de 2007. Verificar aqui o laudo. Laudo. Parece ser de 2007, né? Aproveitando, resgatando o julgamento, que à época envolvia o mesmo contexto, doutor Clebson, eu fui acompanhado pelas conclusões. Eu fiz esse exame, né? Uhum. Por isso que eu entendi que a DRJ tinha feito esse exame, eu não poderia... Qual o número, por favor? Considerar que é o 2401-007-538. Concordaram pelas conclusões os conselheiros Cleberson, Raide, José Luiz Pinheiro, Rodrigo e Miriam, por entenderem que não caberia análise pelo colegiado do pedido de inclusão de área não declarada na DNTR por extrapolar os limites da LID, delimitada pela exigência fiscal. Então a gente já entendeu no sentido de não poder extrapolar a exigência fiscal. Mas tem que ver se esse contexto do contribuinte mas o caso lá era outro. O caso lá, pelo que eu recordo, agora não sei se... Eu sei que era outro. O viés era outro. Mas nesse caso ele apresentou o laudo desde o início, né? Aqui também, após o início do procedimento fiscal, nesse processo aqui. Foi acatado uma parte do laudo pelo fiscal. As informações. Isso, doutor André. O laudo serviu... O VTN, sim. O VT, porque isso para o lançamento, né, que estava menor na declaração.
Aí ele acatou o laudo. Porque é uma revisão da declaração, né? A PP declarada é 47 hectares. A que consta no laudo é 275. Bem, Cleberson. Tá aqui na folha 13. Folha 13 tem uma manifestação aqui do... Folha 13 e 14, essa manifestação só para confirmar se foi antes ou depois do lançamento. Entrega de documentos, eu acho que é antes do lançamento, ele está dizendo. Com este laudo fica comprovada a existência de uma área de preservação permanente no imóvel que não estava sendo declarada. De fato. Tá. Então, Mas não é só isso, não. Bem como alteração na área de lavoura e pastagem, além da quantidade de animais. Perfeito, mas eu entendi aqui do doutor Pinheiro que a matéria de Defesa. devolvido ao recurso foi só em preservação permanente, doutor? Se o senhor verificar o recurso voluntário, a argumentação do recurso voluntário trata da área de preservação permanente. Então, eu estou me limitando a essa linha. Aí, nesses termos, então, tendo em conta que o laudo foi apresentado para fiscalização, houve uma manifestação do próprio contribuinte dizendo que esse laudo comprovaria áreas superiores à declarada, essa questão já tinha, então, sido levado ao conhecimento da fiscalização antes do lançamento. Aí eu entendo que ela pode perfeitamente participar, integrar o litígio, né? Não é uma inovação apenas, né? Ainda que não tenha havido nenhuma manifestação aqui do fiscal sobre esse, aparentemente não houve nenhuma manifestação do fiscal sobre esse pedido. Só para confirmar aqui. Isso, exatamente, página 13 e 14. E como entendo que há o parecer da PGFN, vontade de preservação permanente, já conhecido, apesar do posicionamento majoritário da Câmara Superior, eu divido, então, para reconhecer perdão, presidente, alterar para 275. Não, isso alterar para 275. A minha dúvida que surgiu agora é se isso não compromete as áreas declaradas lá. Compromete tudo. Vamos ver se vai dar variação no grau de utilização. Porque aí surgiu nesse momento essa dúvida, se vai aumentar a área. Eu acho que vai aumentar a área. Não vai, vai aumentar para 100%. Não, vai ultrapassar. O total, a área total. Então nós temos aqui um vai, porque ele não tem nenhuma zerada. Todas elas são e foram declaradas. Foi mantida para fiscalização. Não dá para fazer isso, não. O que aconteceu? Se a gente aumentar, vai ter que reduzir as outras. Não tem jeito. Aí ele já está com 100% de área aproveitável. Talvez por isso que a fiscalização não mexeu. Mas tem que ter alguma área diferente nesse laudo, né? Área de reserva legal 333. Quanto foi declarado? 333. Então, confere com o laudo. O laudo tem também a área 1668? 1668. Tá. O laudo também contém 25 hectares de benfeitorias. Isso. E não tem mais nada, né?
no laudo. Ah, não, tem aqui. Agora encontrei. Áreas de cultura, 800 hectares. 850. 809,50. Não, 850 é declarado. Então, reduziu no laudo. Área utilizada para pastagem, 60. 372. Então, Declarado. essa é a diferença. É. Essa é a diferença. Então, para aceitar isso aí, a gente tinha que falar para alterar também as demais. Agora, qual a decisão aqui? A decisão é para... Não pode ser aceito, porque senão causa um tumulto. Eu acho que ele pode pedir essa retificação após na DRF, não pode, não? Já passou, né? Sim, não pode mais. Não pode mais, né? Completa, né, da declaração dele, né, doutor Cleber, se por acaso o resultado que estávamos dando... Desculpa, eu não entendi o começo, doutor Raíssa. Seria uma revisão quase completa da declaração dele, né? Exatamente. Foi o que ele pediu. Só que ele pediu lá na fase de fiscalização essa revisão. Mas é uma revisão quase completa, assim. Aí, no recurso, então, eu não cheguei a ler o recurso, mas o doutor Pinheiro já explicou que o recurso trata apenas da área de preservação permanente. Porque se o recurso tratasse de tudo, né? Toda a área, nós poderíamos fazer essa realocação. Ele só vai na onde ele quer que aumenta. Onde vai diminuir, não fará, né? Aí não dá, porque aí fica incoerente. Não tem condição, não. Só que a DRJ enfrentou esses outros aspectos, se eu não estou enganado. Ela enfrentou ou não enfrentou? Eu acho que não dá para a gente mexer, não. Ele não alega as outras, e aí nós vamos fazer o quê? Diminuir sem nem alegação, sem ter nada? Não é possível a gente aumentar essa sem diminuir as outras. Em que pese ele ter alegado e ser aparentemente ter razão, não há como alterar. Sem mexer em outras coisas que não foram objeto de autuação, não foi objeto de impugnação, não foi objeto de recurso. Pode ser um fundamento para negar, né? No sentido de que se reconhecemos, apesar de comprovado, diferentemente do que alega a DRJ, comprovado no laudo, uma vez que reconhecida a área de preservação permanente, extrapola os limites do próprio imóvel, ao somar com as outras áreas declaradas, e não glosadas, né? Sim. É isso aí. Bom. Aparentemente, eu estou tentando rapidamente ler o recurso aqui, porque como é um período antigo, mas não tem nenhum ADA anterior não também, que é para o doutor Pinheiro. Mas não adianta, por causa que é só realmente a área de preservação permanente. Mas há o convencimento de que existe essa área de 275? No meu entender, o laudo seria suficiente, doutor Matheus. Se eu der essa área, eu aumento o tamanho do terreno. Só que analisando, tem um pedido do contribuinte, só que ele está devolvendo aqui a matéria recursal apenas em relação à área de preservação permanente. Ele se conformou com... Quer dizer, se conformou, porque não está até maior, né? Eu não sei se seria... Na verdade, ele não se conformou, é porque a área que ele declarou é maior que está no laudo. Então, seria possível admitir aqui que nós poderíamos
alterar também as outras áreas? Eu já estou com dificuldade de admitir que a gente pode alterar. Eu não... Foi analisado pela DRJ as outras áreas? Vou confirmar aqui de novo. Não foram. O questionamento dele também no recurso voluntário, é justamente esse. Ele diz, quando o fiscal refez a apuração, considerou o VTN, o laudo, ele deixou de observar a correção da área de preservação permanente, de 47 para 275, gerando um aumento do imposto de R$ 2.259. Ora recorrido, ou seja, ele basicamente recorre desse imposto a mais, basicamente da área, né? Básica não, apenas da área. Preservação permanente, desse reajuste. Sim, exatamente. Eu não sei, assim, para mim não é uma questão tão fácil essa aí de não poder mexer nas outras, né? Se o assunto não está relacionado, né? Mas poderíamos me dizer que ele não quer que altere as demais? Poderíamos dizer isso? Aquelas que lhe são favoráveis, ele não quer que altere? Não, eu acho que não. Não dá para dizer isso, né? Mas se ele está pedindo para alterar essa... Tem que modificar a outra. Senão vai... Pois é, o pedido dele não foi esse, né? Não foi esse. Eu acho que já deu para entender. Se não for para votar agora, vista. Cleberson. Eu vou pedir vista, presidente. Vista de mesa? É uma vista de mesa, só para pensar um pouquinho mais. Ok. O próximo, Pinheiro, é o 157. Pinheiro, 157. Estava falando sem áudio, desculpe. O relatório é um recurso voluntário contra a decisão da DRJ Campo Grande, que julgou procedente em parte notificação de lançamento de ITR a envolver o exercício 2004 Fazenda Ouro Verde. Segundo a descrição dos fatos de enquadramento legal da notificação, após o regulamento intimado, o contribuinte não comprovou as áreas de preservação permanente, reserva legal, averbada em data anterior a apenas 88,23 hectares, valor da terra nua, não apresentou laudo NBR, mas mera relação de preços e croquideária. Na impugnação, o contribuinte reconhece excesso na área de reserva legal, de 82,3 hectares, está pagando o montante devido, e quanto ao restante requer cancelamento da notificação de lançamento, alegando que vai ter argumentação sobre a área de reserva legal, preservação permanente e valor de terra nua. Do voto do relator do acordo, extrai-se, daí eu transcrevi aqui os argumentos sobre a área de reserva legal, área de preservação permanente e valor da terra nua, intimado do acordo em 13/8, interpôs em 14/9, recurso reconhecendo o excesso na área de reserva legal de 82,3 hectares, tem até um DARF, e requer o provimento do recurso em síntese alegando. Daí a área de reserva legal a ser glosada só pode ser de 82,3, ficando re-ratificada a comprovação da área de reserva legal, mapas, daí ele vai especificar melhor. Sobre o valor da terra nua, trata do arbitramento com base no CIPT, vai trazer as planilhas, tais documentos comprovam que os preços praticados no mercado são inferiores aos declarados, assim ele vai. Provas, requer o apensamento ao recurso de todos os documentos constantes do próprio processo que nós estamos julgando, em especial os apresentados com a impugnação do lançamento do ITR. Já consta no processo, não tem que pensar o que já está, mas enfim,
Por força da resolução número tal, de 11 de setembro de 2019, o julgamento foi convertido em diligência para que fosse carregado aos autos, tela de consulta CIPT, a demonstrar que o VTN empregado no arbitramento, a demonstrar qual o VTN. Apesar de instado, o contribuinte não se manifestou sobre o resultado da diligência no relatório. De admissibilidade, princípios, requisitos, toma conhecimento, provas. No presente julgamento, são considerados todos os elementos probatórios constantes do presente processo. Neste julgamento, vou voltar. Está muito presente, vou tirar o segundo presente. Deste processo, carregados aos autos, tanto pela fiscalização como do contribuinte. Reserva legal. O lançamento se fundou apenas na constatação de que, na data do fato gerador, estava averbada nas matrículas apenas a área de 88,83, a título de área de reserva legal, sendo o restante averbado posteriormente. O recorrente sustenta que a averbação exigida pelo artigo 15 da 4771 tem finalidade apenas ambiental, sendo que a legislação tributária dispensa nos termos do 10, parágrafo 4º do 9393. Não se exige do contribuinte a prévia comprovação da área de reserva legal para a declaração do ITR. Contudo, a declaração tem de ser verdadeira e, para tanto, ao tempo da ocorrência do fato gerador, deveria estar cumprido o previsto no artigo 16, parágrafo 8º da 4771. Logo, não apenas para fins ambientais, mas também tributários, impõe-se a averbação da área da reserva legal, sem entendimento, cito a súmula CARF 122, que fala da averbação. Nesse contexto, são irrelevantes os mapas produzidos pelo engenheiro Orlando, o laudo técnico florestal emitido pelo engenheiro florestal Alcir, folha sempre, as matrículas apresentadas revelam que na data de 1/1/2004 estava averbada a área de 88,83, valor considerado no lançamento, são posteriores às averbações dos termos tais. Datados de 22/3/2004. Desta arte não merece reforma, valor da terra nua. Arbitramento com lastro no sistema de preços da terra CIPT encontra respaldo no 148, artigo 14, conforme, uma vez que a fiscalização intimou o contribuinte a comprovar com laudo grau de precisão 2, o VTN extraído do CIPT observou os critérios estabelecidos no artigo 12 e considerou o levantamento realizado pela Secretaria Estadual do município de Aurora, está na folhas 2, 6 e 304. A telinha é da 304, veio da diligência. Perante a fiscalização foram apresentados apenas mapas, planilhas, com a impugnação dos documentos foram novamente invocados, acarreados e ainda 4 escrituras, laudo que não invoca e nem observa NBR, grau 2, e descreve-se o objeto tão somente como o objetivo deste laudo é a caracterização da infraestrutura do imóvel, quantificando as áreas por tipo de utilização, com ênfase às áreas de preservação permanente e reserva legal. Note-se que o laudo em questão não tem nem ao menos valora monetariamente a terra, e as escrituras acompanhadas de um laudo, por si só, não têm condão de comprovar o VTN em 1/1/2004. Diante desse conjunto probatório, constata-se que o recorrente não produziu prova capaz de gerar convicção acerca da correção do valor declarado a título de terra nua. Assevere-se ainda que o demonstrativo de apuração do imposto revela que o cálculo do ITR, ao apurar o valor da terra nua, segrega as áreas de preservação permanente de reserva legal, bem como bem evidenciado no voto do acórdão de impugnação. Eu transcrevo aqui sobre a metodologia, logo não prosperam os argumentos do recorrente, suposto voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário. Perguntas? Da minha parte, não. Então podemos votar. Ninguém mais se manifestou? Pode falar. Acompanho o relator para negar provimento. Matheus? Eu não sei se acompanha aqui pelas conclusões em relação... Ah, não, mas o ADA já está correto aqui, né? Tudo bem, eu acompanho, presidente.
Aide. Acompanho. Acompanho. André. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. O 158 só muda o exercício? O 158, não. Ele tem um detalhe diferente. Então, vamos lá. Tá, o exercício, nesse caso, é 2006. E ele também é DRJ Campo Grande, foi envolvendo a Fazenda Ouro Verde, o lançamento. Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou o valor da terra nua, não apresentou o laudo. Esse lançamento versa exclusivamente sobre VTN. Na impugnação, o contribuinte requer cancelamento, vai discorrer sobre o valor de terra nua, o acórdão discorre sobre o valor da terra nua, o recurso é sobre o valor de terra nua. Foi feita igualmente uma resolução, tá? E do resultado da diligência, de novo, o contribuinte não se manifesta. A admissibilidade no voto, ok, né, preenchidos os requisitos. Provas, no presente caso, vou apreciar tudo que foi juntado aos autos. Nesse caso, é o processo de final 2008-34, o contribuinte faz referência a ele, e é ele que está sendo julgado, o valor da terra nua. Não foi por aptidão agrícola, daí eu adoto o entendimento de que, diante da não observância do critério de arbitramento fixado na lei, cabível a prevalência do VTN reconhecido pelo próprio recorrente como refletir o real valor de mercado das terras para o exercício objeto do lançamento, no caso concreto, o VTN declarado. Ok. Cléberson, vai dar provimento. Cléberson. Ele deseja que retorne o valor declarado, é isso? Vamos ver a impugnação. Aliás, o recurso voluntário. O recurso voluntário consta das folhas 175 e 179. Eu estou no processo, eu tenho que abrir o processo, espera só um instante. Eu estava no anterior. Ok. 175. Veja. Fatos. O recorrente é proprietário, imóvel, descrição dos fatos. Preliminares, inconformidade já manifestada na petição, com base. Cópia de planilhas de preços regionais de terra, 4 escrituras, blá blá blá, que comprova que os preços praticados são inferiores ao preço declarado pela requerente, para efeito de determinação da base de cálculo do exercício 2006. As anotações frente ao mérito, quanto ao valor da terra nua, notificação de lançamento, adquiridas em região em novembro, mais comum, conclusão. À vista, demonstrada a insubsistência na ação fiscal, espera e requer seja acolhido primeiro para o fim de assim decidido cancelar o débito fiscal reclamado. Ele só pede o cancelamento. Aqui. Vamos ver aqui, mas discorda totalmente dos preços de terra arbitrado pela autoridade através. Eis que este valor arbitrado está muito acima dos preços efetivamente praticados pelo mercado, pois declarado em relação ao preço médio das áreas anexas adquiriu a mesma região em junho e novembro foi de tanto, cópias anexas ao processo pensado, que há que se considerar também a comprovação do preço médio em terras informadas pela CEPAI, cujo preço mais comum é D. Então ele dá mais de um valor aqui na argumentação dele, tá? Ele dá 2 valores na argumentação dele, que são diferentes do declarado, ambos inferiores. E na conclusão, ele pede simplesmente o cancelamento do débito fiscal reclamado. Requer-se ainda, sejam apensados todos os documentos, é assim que está o recurso voluntário. Ok. Então, aqui só deixa eu rever a minha redação. Diante da não observância do critério fixado na lei, cabível a primeira regra pelo próprio recorrente, cabível
essa parte final aqui talvez não esteja muito adequada. Tá? Eu vou reformular cabível. Enfim, cabível. A prevalência da argumentação do recorrente de o VTN arbitrado não corresponder, não refletir o real valor de mercados, não refletir o real. Pois é, a gente vai voltar. Então, eu vou mudar essa redação, mas entenderam a ideia, né? Sim. Cleberson. Eu acompanho o relator para dar provimento. Acompanhe, presidente. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso voluntário. 159. Só um instantinho que eu coloquei uma observação que eu tenho que alterar a redação, que final, de acordo com o que discutimos. 159. O 159, ele... Opa, abriu errado. 159. Agora sim. Também envolve ITR, a fazenda é Capão Alto, o acórdão é da DRJ de Campo Grande, procedente auto de infração, o exercício é 2003, o lançamento, de acordo com o relatório fiscal, após o regulamento intimado, o contribuinte não comprovou área de reserva legal. Impugnação, são vários os tópicos de argumentação, nulidade, incompetência para juízo de valor de matéria ambiental, ausência de motivação e inobservância do procedimento. Do lançamento, vai tratar da área de reserva legal, desnecessidade de ADA, vai tratar de erro na apuração da base de cálculo, dos juros e multa. Transcrevo a ementa do acordo de impugnação. Nas razões não recursais, tem uma primeira preliminar de nulidade de incompetência para juízo de valor em matéria ambiental, que ele já reitera. Eu aqui transcrevo os argumentos, vou por causa da leitura. Nulidade, ausência de motivação. Novamente, ressalta haver expressa referência ao imóvel denominado Fazenda Amparo, todavia esse não é o imóvel objeto do lançamento, o acórdão fez referência a outro imóvel, que não a Fazenda Capão Alto. Logo, o erro encontrado no acórdão confirma a falta de motivação do lançamento, sendo que o exercício fiscal que se fez referência à fiscalização também é outro, regular a nulidade do acórdão, como o laudo técnico comprova a verbação sendo desnecessário ADA, improcedência do acórdão de impugnação, a decisão recorrida não acatou a área de reserva legal, a área de preservação vai bater na questão do ADA aqui, vai tratar dos juros e multa, no último tópico, também vou por causa da leitura. Por fim, prova, postula todos os meios de prova admitidos em direito, em especial a prova documental. O relatório. Admissibilidade, ele foi intimado em 13/8 e interposto o recurso 11/9, tempestivo, presentes propostos, tomo conhecimento, competência. Segundo o recorrente, o lançamento de ofício invadiria a competência do IBAMA, eis que a Receita Federal não poderia descaracterizar a área ambiental e, para tanto, deveria celebrar convênio com o IBAMA. Cito os artigos. Como não se teria comprovado a existência da área de reserva legal por ato do órgão competente, o exercício do poder de autotutela imporia a declaração de nulidade do lançamento sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, cita os fundamentos. Os argumentos em questão constituem a lide administrativa do presente processo. Logo, a apreciação das ponderações do recorrente não se dá no bojo do poder de autotutela. Mesmo que o recorrente não houvesse levantado tais alegações em suas defesas, não seria o caso de se exercer o poder de autotutela para cancelar o lançamento, eis que a argumentação sustentada pelo recorrente não prospera. Cabe ao contribuinte protocolar ADA junto ao IBAMA, recolher a respectiva taxa, sujeitando-se à vistoria técnica do IBAMA, mas tais fatos não
excluem a competência da Secretaria da Receita, por seus auditores, de avaliar o cumprimento da legislação tributária para fins de gozo da isenção tributária. Compete ao fisco verificar as questões relacionadas ao aspecto tributário, podendo inclusive ponderar acerca da existência ou não da área ambiental, quanto à área de reserva legal enquanto área de reserva legal, para fins de caracterização da isenção. Cito aí dispositivos. Não se pode confundir tal procedimento com o exercício de competência do IBAMA. No caso concreto, a fiscalização simplesmente imputou a inexatidão da declaração referente à área de reserva legal diante da constatação de não se ter observado o requisito legal na averbação das áreas. Logo, prospera preliminar, não prospera preliminar, sem fundamentos, nulidade, ausência de motivação. O auto de infração é auto de infração? É auto de infração. Lá em cima eu coloquei auto de infração, coloquei notificação, agora eu fiquei na dúvida. É auto de infração. Tá. Estou sempre falando em auto de infração. Não sei se estranheza não confere. Ausência de motivação. Foi acompanhado o relatório fiscal, precisando, o lançamento se refere a imóvel da Fazenda Capão Alto. E fato gerador de 1 de 2003 ou exercício período 2003. O primeiro parágrafo do relatório, do acordo de impugnação, menciona o imóvel rural Fazenda Amparo. Contudo, especifica que o auto de infração, bem como a sua descrição de fatos e enquadramentos legais, se encontram nas folhas 1 a 3 e folhas 2 a 4. E daí citou outras folhas. A referência à DRT de 2003 está correta. Esse lançamento envolve o exercício de 2003. Os demais parágrafos do relatório revelam pertinência para com o lançamento e a impugnação constante do presente processo, a envolver a Fazenda Capão Alto. O voto igualmente guarda essa pertinência, discutindo as alegações veiculadas na impugnação e as provas constantes dos autos, especificando expressamente que as averbações nas matrículas do imóvel rural foram efetuadas somente em 23 de 7 de 2008 e que o fato gerador ocorreu em 1 de 1 de 2003. Diante disso, aflora que a referência a Fazenda Amparo constante do parágrafo do relatório do primeiro parágrafo do relatório do acordo de impugnação apresenta-se como mera incorreção manifesta, da qual não resultou qualquer prejuízo para o sujeito passivo e que não teve influência na solução do litígio. Destarte a incorreção em tela não enseja nulidade e nem demanda saneamento. Decreto 7235, artigo 60, sendo válido o acórdão de impugnação. Mérito, improcedência do acórdão de impugnação. Sobre a alegação de improcedência do acórdão de impugnação, o recorrente reconhece que a área de preservação permanente foi acatada, residindo seu inconformismo na glosa da área de reserva legal, sendo que teria comprovado por ADA a averbação na matrícula e laudo técnico, apesar de considerar desnecessário ADA e averbação, uma vez que a caracterização da área de reserva legal decorre da lei, não havendo nenhuma penalidade para a falta de averbação. De fato, a fiscalização não questionou a existência fática ou não da área de reserva legal, ao tempo do fato gerador, imputando apenas a ausência de averbação. Eu cito a fundamentação legal da exigência, e entendo que é uma exigência tributária, o entendimento de questão encontra respaldo na jurisprudência sumulada, que afasta a exigência de ADA, mas ela não afasta a exigência de averbação na matrícula. É a súmula 122 do CARF, na DITR 2003 foi informada uma área de reserva legal de 202,7. A fiscalização glosou integralmente a área de reserva legal sob fundamento de averbação às matrículas. Cito as matrículas. Ter ocorrido em 23 de 7 de 2004, folhas tais. O recorrente sustenta que o laudo técnico comprovaria a averbação de 75,3 na matrícula 20.120,48 na matrícula tal, totalizando tanto. Nos autos consta a ADA protocolado entre a data, informar referidas áreas, e laudo técnico elaborado em 2013, informar a averbação nas áreas e buscar a averbação. Também constam dos autos matrículas dos imóveis, cito as folhas, termos de responsabilidade de averbação, cito as folhas, respectivas certidões, cito as folhas, a leitura das matrículas dos imóveis, dos termos de responsabilidade, revela que a averbação das áreas de reserva legal nas matrículas foi efetivada em 23 de 7 de 2004, logo após a ocorrência do fato gerador. Não merece, portanto, reforma ou acórdão dos juros e multas, sendo cabível a glosa da área de reserva legal, não prospera a alegação
de não ter cometido nenhuma infração e de não ter havido incorreção na DPR 2003 ou inadimplemento e nem de um novo crédito erroneamente apurado e pendente de decisão final, logo correta aplicação da multa de ofício de juros de mora, não havendo que se falar em ilegalidade ou em majoração da multa por ofensa aos princípios da capacidade contributiva, do não confisco, uma vez aplicada a legislação de regência e sendo o presidente colegiado incompetente para declarar a inconstitucionalidade de lei, súmula CARF 2, prova. Não prospera o processo genérico por produção de provas, inclusive documentais, eis que não observados o regulamento específico, precluso oportunidade, cito os fundamentos legais, além de tal pedido ser manifestamente provilatório, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar os preliminares e no mérito negar-lhe provimento. Perguntas? Da minha parte, não, presidente. Mais alguém? Não? Então votamos. Kleber. Acompanho o relator para negar provimento. Também acompanho, presidente. Acompanho o relator. Acompanho. Acompanho. André? Você estava sem áudio. Acompanho. Então, por unanimidade, rejeitar as preliminares no mérito negar provimento. 160. Pode resumir esse daí, pelo que eu estou vendo, é só falar. Doutor Pinheiro, o senhor está sem áudio. Obrigado. DRJ Recife, recurso voluntário contra a decisão que julgou procedente em auto de infração, exercício é 2001, denominado imóvel Cedro Eu. O lançamento, o contribuinte não comprovou área de utilização limitada em razão de a área declarada ser menor que a constante de ato declaratório. A impugnação trata de reserva legal averbada, IADA, transcrevo a ementa. O recurso, ele vai tratar da tempestividade, uma questão das fatos sobre a área de reserva legal, vai tratar especificamente da área de reserva legal e do ADA, é um relatório. Admissibilidade, intimação em 31/3, interposto o recurso em 30/4, tempestivo, presentes pressupostos, tomo conhecimento, segundo o auto de infração, diante das matrículas de 11 imóveis, com as respectivas observações da área de reserva legal e ADA, com área de reserva legal distante, estaria comprovada apenas uma área de utilização limitada de 730. Note que a fiscalização não é taxativa quanto à área de reserva legal averbada corresponder a 1.557 hectares. Por outro lado, o acordo de impugnação afirma que o contribuinte comprovou a averbação das áreas antes da ocorrência do fato gerador, mas que o lançamento se sustenta por não haver ADA. As matrículas dos imóveis constam das e-folhas tais, daí a primeira matrícula apresentada é de tal, tá? Sendo tal imóvel denominado fazenda FAB, reserva reservada de tanto, fazenda queimadinho, fazenda resultante da unificação dos imóveis de todas essas fazendas aqui. Das matrículas unificadas constam as seguintes averbações. Então, a matrícula desse imóvel resultou de diversas outras. Quando eu vou nas outras, eu cito as e-folhas aqui na tabela que eu fiz, cito o número da matrícula, cito o nome da fazenda e a área de reserva legal averbada, inclusive a folha da averbação, se quiserem verificar. Diante disso, constata-se que as matrículas autorizam a declaração de uma área de reserva legal averbada de 1.557 hectares. Não subsiste a exigência de ADA em relação à área de reserva legal em face da jurisprudência simulada. É a súmula CARF 122. Eu transcrevo, então, o voto por conhecer, dar provimento ao recurso para cancelar a glosa de área de reserva legal. Perguntas? Cleberson. Acompanho o relator. Também acompanho, presidente. Acompanho o relator. Acompanho. 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 Então, por unanimidade, vou assinar provimento. 161.
Só abrindo aqui e colocando em ordem na minha tela. Aqui. Pronto. Esse daqui, ele envolve Fazenda Boa Esperança. O julgamento foi pela DRJ Recife, julgou o procedente auto de infração do exercício 2002, envolve o contribuinte não comprovou área de utilização limitada, foi apresentado um recurso voluntário. Da impugnação se argumentou sobre tempestividade e área da utilização limitada. Eu transcrevo a ementa do acórdão. Nas razões recursais, ele trata da tempestividade, há uma preliminar de legitimidade, no sentido de a companhia Vale do Rio Doce ser sucessora por incorporação da Ferrogusa. Sobre o valor fundiário do imóvel, o auto de infração desconsiderou simplesmente a área de utilização limitada, declarada de tanto, logo o lançamento equivocado, na apuração do valor da folha nula, vai tratar da questão do ADA, que a documentação foi apresentada, a documentação não foi apresentada anteriormente por dificuldade operacional e deve ser apreciada em face do artigo tal, relevância do ADA, tem todo um tópico sobre isso, vou poupar a leitura, multa confiscatória, multa CPC jurídica, vai citar os fundamentos legais, vai citar fundamentos na Constituição, na jurisprudência e ao relatório. Admissibilidade. Diante da intimação em 11/2, o recurso é interposto pela sucessora da autuada em 13/3 e tempestivo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, toma conhecimento. Área de utilização limitada, valor fundiário do imóvel. O recorrente sustenta que, ao se ter desconsiderado a área de utilização limitada de tanto, elevou-se a área aproveitável e se reduziu o grau de utilização a gerar equívoco na apuração do valor da terra nua e na alíquota adotada. O auto de infração assevera que, irregularmente intimado, o contribuinte não comprovou as informações declaradas a título de área de utilização limitada, sendo que na intimação citou ato declaratório ambiental e a matrícula do imóvel com averbação. No recurso se sustentou a apresentação de área e a averbação da área de reserva legal. A matrícula do imóvel, Fazenda Boa Esperança, com área de reserva, área de tanto, foi carreada aos autos com as razões recursais, constando das e-folhas tais. Na e-folha 127, consta a averbação número 1, de 24 de maio de 2000, a revelar que é agravada a área de 4.600 e tanto, e que somada à área já agravada de tanto, totaliza uma reserva legal de 4.882,0509 HA, sendo que o remanescente da reserva legal estaria gravado em outro imóvel a título de compensação, Fazenda Jurema e Fazenda Motiliba, nas áreas aí. Na e-folha 131, consta a certidão de filiação dominial do imóvel da Fazenda Boa Esperança, lote tal, Blebatel, 13, com áreas de tanto, da qual foi vendida em 87, áreas de tanto, estava afiliada à Fazenda Boa Sorte. Nessa certidão de filiação dominial consta a informação da instituição de reserva legal, em 29/8/2001, mas sem especificação da área. Diante das provas em questão, resta comprovada a averbação de uma área de reserva legal de 4.882,0509, em 24 de maio de 2000, data anterior ao objeto do lançamento. Logo, comprovada a averbação dessa área, a título de reserva legal, impõe-se o restabelecimento desse montante, não se sustentando a exigência de preservação de ADA, a reserva legal averbada na matrícula do imóvel, objeto do lançamento, uma área de reserva legal de tanto, data anterior. Por fim, ressalte-se a alíquota aplicada no valor da terra nua, leva em consideração o grau de utilização do imóvel, que é a relação entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável, segundo os parâmetros mantidos no lançamento de ofício, devendo proceder ao recálculo, segundo a legislação exposto, pode por conhecer, dar parcial provimento ao recurso voluntário para restabelecer a área de utilização limitada de 4.882,0509 hectares.
Perguntas? Eu citei a súmula aqui também, 122, está ali, né? Que dispensou o ADA. É isso. Da minha parte, não. Pode votar, então. Eu acompanho Só um detalhe, Dr. Cleberson. A área, a título de compensação em outro imóvel, não pode ser aproveitado aqui, né? Não. Aquelas áreas gravadas da Fazenda Jurema, Fazenda Monte Líbano, não dá para aproveitar, elas são de outro imóvel. Sim, esses 4.882 são valores comprovados, né, em relação a esse imóvel. São da Fazenda, do objeto do lançamento. Os 4.882 são os da Fazenda objeto. Tá? Por isso que não chega aos 4.949, né? A área da Fazenda Jurema, Fazenda Monte Líbano, são em outros imóveis, então não pode aproveitar para esse. Claro que não. Então tá, Cleberson acompanhou. Acompanho o relator. Acompanho também, presidente. Acompanho. Por unanimidade, dá provimento para o recurso voluntário para estabelecer área de utilização limitada de 4.882,0509 hectares. 162. Às vezes, só um intervalinho breve. Não, um pouco de água. Esse. Ah, tá. É porque eu tenho que liberar a Regina. Então, eu vou liberar a Regina. Regina, vou te liberar, porque senão depois eu tenho que parar de novo. Não, então faz o seguinte, se podemos prosseguir, vamos seguir. Vai só um 62, eu tenho que liberar a Regina. Vamos prosseguir. Vamos até meio-dia. Eu aguardo. Não, mas você está falando demais, bebe só. Não, vamos seguir. 162. Até 11h52, doutor Pedro. Não, a Regina tem que cumprir o horário dela. A Regina tem que cumprir o horário, é meio-dia. É isso que o doutor Pierre está dizendo. 162, vamos lá, vai. Tá. 162. É a Fazenda Morro Alto. 62. Exato. Isso daqui é o lançamento da RJ Recife. Julgou procedente auto de infração. O exercício é 2002. Tendo como objeto Fazenda Morro Alto. O lançamento envolveu área de utilização limitada e não apresentação de auto declaratório. A impugnação versou tempestividade, fundamento do lançamento, área de reserva legal e área imprestável. O acordo transcreve as emendas. 2 razões recursais do recurso voluntário trata do fundamento do lançamento, o lançamento não questiona a área declarada como de utilização limitada, afirma tão somente que o contribuinte não tem direito ao benefício por ter protocolado ADA. Sobre a área de reserva legal e área imprestável, no âmbito do artigo 10, vai tratar lá do ADA também, e assim ele desenvolve. Note-se que as razões recursais foram subscritas por advogado em nome da Guararapes Agrícola, e a procuração otorgada por Queiroz Galvão. Alimentos, companhias, Saíram o Rodrigo, o André. Só um minuto. Nós vamos ter que interromper. Então, aproveitamos para interromper, pode ser? Pode. Regina, eu vou te liberar, e aí eu já faço a próxima gravação, porque senão eu tenho que interromper de novo, tá? Tudo bem, interrompendo.